Você ouve agora Vida Espírita, com Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 43, em Conversação, parte 7. Então tudo começou quando o ministro Benevenuto expressou suas conclusões sobre o despreparo religioso dos homens. Foram tempos difíceis. A Segunda Guerra Mundial, em meio a um projeto maior, representou apenas um estado de perturbação previsível da humanidade. A exteriorização da insanidade coletiva que ainda marca o estágio atual da moralidade dos povos durante a transição planetária. Outras calamidades ainda virão. A transição planetária é um período específico da existência que era previsto, sendo parte de um grande projeto que decorre durante um ciclo de tempo muito amplo e imperceptível pelos homens comuns. Somos passageiros nessa enorme embarcação. A maioria de nós ainda não compreende os movimentos bruscos da sociedade, não concebe os cataclismos morais e geológicos como processos naturais inseridos num ciclo inimaginavelmente colossal. Nesse nosso 7º encontro, discorrendo sobre o capítulo 43 de Nosso Lar, vamos vasculhar as fontes que nos revelam as causas de tantas instabilidades no mundo atual. O motivo de tantas guerras, de tantas forças cósmicas envolvidas nas turbulências da transição. Então vamos em frente nessa viagem, retomando o grande capítulo 18 da Gênese, que talvez seja um dos mais relevantes para todos os candidatos à peregrinação com Cristo. Então, Kardec questiona. Item 16. Com a hipótese materialista de que a atividade e a participação dos indivíduos na obra geral da civilização se limitam à vida presente, que antes a criatura nada foi e que não será nada depois da morte, que interesse se pode ter pelo progresso futuro da humanidade? Que importa ao homem materialista que no futuro os povos sejam mais bem governados, mais felizes, mais esclarecidos, melhores uns com os outros? Pois se não vai retirar daí nenhum fruto, esse progresso não estaria perdido para ele? O que lhe serve trabalhar para os que vierem após, se ele jamais conhecerá, pois que serão novos seres que logo depois também voltarão para o nada? Ao negar a possibilidade de um futuro individual, tudo se torna insignificante e o foco fica reduzido ao momento e à personalidade de cada um. Mas ao contrário, que amplitude dá ao pensamento do homem a certeza que seu ser espiritual é eterno, que de mais racional, de mais grandioso, de mais digno do Criador do que a lei segundo a qual a vida espiritual e a corporal são apenas dois modos de existência, que se alternam para a realização do progresso. O que pode haver de mais justo e de mais consolador do que a ideia dos mesmos seres progredirem incessantemente, a princípio por meio das gerações de um mesmo mundo, e em seguida, de mundo em mundo, até a perfeição, sem interrupção. Dessa forma, todas as ações têm uma finalidade, porque ao trabalhar por todos, você trabalha para si mesmo e para os outros, enquanto os outros também trabalham para você. Desse modo, nem o progresso individual, nem o progresso coletivo podem ser considerados como inúteis. Eles beneficiam as gerações e as individualidades futuras, que no final das contas são as mesmas gerações e individualidades do passado, só que agora atingindo um grau cada vez maior de desenvolvimento. E, meu irmão, essa questão remete ao seguinte questionamento: qual o sentido da vida? Se o nada é a perspectiva, a vida não tem sentido,
apenas valendo o aqui e agora, não é verdade? Aquele que acredita nisso, mas estende a mão para quem precisa, na verdade, bem no fundo, pressente que existe algo a mais, porém ele não se dá conta, não vê o sentido da vida, mas busca uma resposta. Essa voz inconsciente que perpassa pela mente e o induz a pensar que existe algo a mais é a voz de Deus. Em nossa criação, nós fomos programados por Deus para acreditarmos nele e na sua existência. Podemos considerar que intuitivamente reconhecemos algo a mais, que não pode desaparecer após a morte. Tem que haver algo a mais. A maioria dos religiosos, mesmo sem compreender bem o mundo espiritual, também acredita em algo a mais, mesmo que ainda esteja distante da sua consciência. E assim pensa a maioria da humanidade. Assim, a humanidade está a um pequeno passo do futuro. Acreditar nesse algo a mais é uma fé no futuro. E se o homem conhece o mundo espiritual, a sua convicção centuplica. Assim, a fé no futuro, com base no conhecimento da vida espiritual dos seres, é a melhor condição íntima para se enfrentar a transição planetária, sem mergulhar no desespero diante das calamidades. A fé nos dá calma e fortaleza. E vamos ao item 17. A fraternidade será fundamento da nova ordem social, mas não haverá fraternidade real, sólida, efetiva, se ela não estiver apoiada numa base sólida. Essa base é a fé. Não a fé em dogmas particulares, que mudam com os tempos e os povos, onde as criaturas se lançam pedras mutuamente, porque ao se amaldiçoarem, alimentam as animosidades. É a fé nos princípios fundamentais que todo mundo pode aceitar. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual sem limites, a eternidade das relações entre os seres. Item 18. O imenso progresso intelectual realizado até agora constitui um grande passo e marca a primeira fase no avanço da humanidade. Ouviu bem, meu irmão? O progresso intelectual é apenas a primeira fase do avanço da humanidade. Mas esse progresso sozinho é impotente para regenerá-la. Enquanto o homem for dominado pelo orgulho e egoísmo, vai utilizar a sua inteligência e seus conhecimentos apenas para satisfazer as suas paixões e seus interesses pessoais e aplicar também no aperfeiçoamento dos meios de destruir os seus semelhantes. Entenda isso, meu irmão. Maturidade espiritual não depende da inteligência, não depende da idade, da cor, da profissão. Maturidade espiritual existe no coração do homem que insiste em mantê-la cativa, presa com as algemas do materialismo e seus apelos para um ego faminto. A segunda fase é marcada pela transformação brusca, no caso da transição planetária, e que passará a ser o agente que vai despertar os mais profundos valores morais do homem. As transformações bruscas em todos os níveis serão catalisadores do nosso progresso moral. Então, retornando a Kardec, item 19. Somente o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens na Terra ao colocar um freio às más inclinações. Apenas esse progresso moral poderá fazer reinar entre os homens a concórdia, a paz, a fraternidade. Vai derrubar as barreiras entre os povos, fará cair os preconceitos de raça, calar os antagonismos das seitas. O progresso moral vai ensinar os homens a verem-se como irmãos,
que devem se ajudar mutuamente e não a viverem às custas um dos outros. Essa é a maturidade espiritual que buscamos nessa era. O fortalecimento da asa do amor, a expansão dos valores do coração, que é a imagem e semelhança do Criador, já existe em latência dentro de nossa alma, meu irmão. O trabalho útil, a caridade, é a picareta que quebra a pedra bruta que sufoca a luz do amor dentro do coração. Trabalho, trabalho, trabalho e muita caridade. A caridade vai brotar como consequência natural da crise que vivenciamos. Então, bem-vindas às crises. Jesus será o exemplo padrão e o Evangelho será a bússola para todos nós. E seguimos, abre aspas, será ainda o progresso moral, acompanhado do avanço intelectual, que vai irmanar os homens em uma crença comum, construída sobre as verdades eternas, não sujeitas à discussão e, por isso mesmo, aceitas por todos. Em outras palavras, meu irmão, nós vamos atingir o sublime equilíbrio entre sabedoria e caridade, amor e intelectualidade, o nosso cérebro e o nosso coração. A aceitação de uma crença única vai ser o laço mais poderoso, o fundamento mais sólido da fraternidade universal, impedida de se realizar até hoje, pois foi quebrada pelas desavenças religiosas que dividiram os povos e as famílias, e que fazem com que os dissidentes sejam vistos como inimigos que devem ser evitados, combatidos e exterminados, em vez de irmãos que precisam se amar. E a intolerância não se restringe às religiões. Ainda é um dos sentimentos mais alimentados em nossas sociedades. A intolerância política, como nós estamos vivendo muito hoje em dia. Intolerância de gênero, de raça, entre as nações, entre os povos. Tudo isso criando uma atmosfera impregnada de ódio e rancor, que se tornam um dos mais importantes alicerces criadores dos flagelos que nos destroem, que vão nos abater. E isso é muito lamentável. Mas como nos ensinam os espíritos superiores, o homem ignorante será o agente da transformação da sociedade sem que ele saiba disso. Quanta sabedoria nessa frase, né? Devemos aprender que o bem emerge das cinzas do mal, que a dor e o sofrimento são as mais belas ferramentas para despertar a nossa perfeição. Reencarnamos e vamos reencarnar muitas e muitas vezes para a nossa educação espiritual, recebendo no palco do mundo a dor e o sofrimento, que são as preciosas lições, meu irmão, que aparentemente parece que são males, mas na realidade não permitem que permaneçamos estacionados no conforto do ócio, tão desejado por tantos, mas que representa uma armadilha virtual. Sombra e água fresca é um perigo. Aqueles que lutam contra as adversidades sempre se fortalecem, pois somente o sacrifício é capaz de impulsionar a alma na senda do progresso, na estrada de retorno ao nosso Criador. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita, com Kleber Safi.